Olá, eu sou a Ariana Manzoni e você está aqui no quadro Entre Nós. Esse quadro, as pessoas mandam suas histórias, contando o momento presente, falando sobre o que elas gostariam de saber em relação ao tarô. E as pessoas podem, no caso você, pode me mandar aqui a sua história através do e-mail e do contato. Ali tem o WhatsApp também no link que tem aqui na descrição do vídeo. Né, então a grande maioria das pessoas que estão mandando agora no começo são pessoas que já foram meus clientes de tarô, eu vejo que aquela história que ela veio se consultar é uma história interessante, aí eu peço para a pessoa escrever e para eu poder passar aqui no canal. Então fica tranquilo que a sua identidade ela não é revelada e é com consentimento também, tá? Então, aproveita aí também, se inscreve, manda para coleguinha, manda para aquela pessoa que está passando por uma situação difícil no relacionamento e gostaria de uma opinião aí de uma terapeuta de relacionamentos e também do tarô, que são opiniões diferentes, viu? Nem sempre a minha opinião é a mesma do tarô. Que a espiritualidade com certeza é muito mais sábia do que eu e ela sabe direcionar melhor. Mas tem a experiência aqui da terapeuta que também vale. Então vamos lá, gente. A pessoa que está mandando aqui, a sua história, né, o seu momento de vida, manda e e sugeriu o título "Quando voltar parece fácil, mas ficar é o difícil". Então vamos lá. Ariana, eu preciso te contar tudo o que está acontecendo comigo, porque eu tô realmente perdida. Sabe quando você olha para alguém e vê o tanto de história que existe ali, mas ao mesmo tempo sente que tudo ficou meio frio? Eu fico tentando entender se eu deveria voltar, se ainda vale a pena insistir, mas eu também tenho medo de repetir tudo aquilo que me machucou antes. É como se meu coração tivesse travado entre o passado e o futuro, sem saber para qual lado andar. A gente terminou faz um tempo, e na época eu tentei agir como se estivesse tudo bem. Eu fui a forte, mas por dentro parecia que tinha engolido uma pedra. O meu estômago revirava. Ele, por um lado, sempre foi muito racional, muito direto, muito firme nas decisões. E isso sempre me atraiu, mas também sempre me machucou, porque às vezes eu precisava de carinho e acabar recebendo algo mais lógico. Às vezes eu precisava de um abraço e não tinha isso lá em casa, sabe? E aí eu me acostumei com isso. Mas também ele é de uma inteligência absurda. Então, havia aí um equilíbrio. Então eu aceitei coisas que hoje eu sei que, de repente, não precisava ter aceitado daquela forma, poderia ter tido uma conversa, porque realmente me fazia falta. Depois do término, eu achei que ia ficar arrasada, mas aconteceu uma coisa estranha. Eu comecei a me sentir vazia. Não era tristeza, era como se alguém tivesse desligado o interruptor dentro de mim. Tudo ficou neutro, mas sem cor, sem graça. Eu achava que era saudade, mas com o tempo eu percebi que, na verdade, eu estava cansada. Era um cansaço emocional acumulado por tanto tempo que o corpo já tinha acabado se acostumando com o peso. Ele era uma pessoa que sempre pensava antes de agir, sempre colocava a razão, acima de qualquer coisa. E eu sempre fui mais emoção, sabe? Ficava tentando encaixar meus sentimentos dentro dos processos e da forma dele agir. Só que agora, com o fim, eu comecei a ver que isso me apagou um pouco. Como se eu ficasse pequena tentando ser prática, tentando esconder tudo o que eu sentia para não parecer exagerada. É engraçado, né, gente, como as pessoas mais emotivas, elas têm esse rótulo de exagero, de serem exageradas, ao contrário das pessoas racionais, que são mais frias, né, mais contidas. Mas será que é exagero mesmo ou é só a forma da gente se expressar, né? Eu acho que isso destruiu uma parte de mim e eu não tinha percebido. Mesmo assim, eu ainda penso nele, ainda sinto aquele aperto no peito quando lembro da gente, porque sempre tem momentos bons também, né? Teve cuidado, teve parceria, conversas, risadas. Eu não consigo falar dele sem ter uma mistura de saudade, carinho
e alguns arrependimentos. Mas ao mesmo tempo, vem o medo, medo de voltar a viver tudo igual, medo dele continuar distante, medo de continuar engolindo palavras para não assustar, medo de perder tempo insistindo em algo que talvez não mude. Até teve uma vez, antes aí da gente terminar, que eu estava chorando, sabe, por dentro quietinha, mas por fora eu estava bem quieta. E ele me perguntou se estava tudo bem, e eu disse que sim. Aí eu menti. Eu menti porque já sabia que se eu falasse a verdade, ele ia analisar, ele ia me colocar situações, mas não ia acolher. Ia tentar resolver, sabe. E naquele momento eu percebi que talvez eu estivesse vivendo com alguém que não sabia lidar com o que eu sentia. Mesmo assim, eu ainda penso em voltar. Parece contraditório, mas é real, porque quando a gente ama alguém de verdade, a gente sempre acha que pode tentar de novo, né. Que dessa vez vai ser diferente, que dessa vez ele vai me entender, que dessa vez eu não vou precisar esconder nada. E essa esperança, Ari, é ela que me prende, sabe? Mas ao mesmo tempo tem algo dentro de mim que me diz para ter cuidado, algo que diz que talvez eu esteja querendo voltar só porque eu tenho medo de ficar sozinha, ou porque eu tô com saudade do que já fomos e não do que e não do que somos hoje. Vou fazer uma pausa aqui. Sabe que tem muito disso, né? Eh, eu atendo muitas pessoas, principalmente no fim de relacionamentos, e às vezes o relacionamento estava, hum, ó, sabe, estava realmente muito ruim, e as pessoas querem voltar porque tem medo de ficar só, acha que não vai encontrar nunca mais alguém, então é melhor ter aquela coisa que não tá boa do que, ficar sozinha com esse medo de abandono, né. E aí eu paro e penso no sentido de: "Por que que é tão ruim ficar sozinho assim?", né. Claro que a gente tá nessa vida, né, pra ser feliz com as pessoas, pra ter um relacionamento. Ninguém quer ficar sozinho de fato, as pessoas querem ter alguém no seu cobertorzinho de orelha, né. Mas, eu acho que permanecer sozinha ou sozinho por um tempo é muito importante também pra saber quem você é. Porque aqui no caso da colega que está escrevendo, ela fala, né, ela colocou na descrição que eles têm um relacionamento de muitos anos, se não me engano 15, 16 anos. E aí, quando você está num relacionamento por tanto tempo assim, você perde um pouquinho da sua identidade, não no sentido de perder a sua identidade, mas é tanta mistura que tem entre você e a outra pessoa, que às vezes você perde a noção de quem você é, daquilo que você gosta, de quem é você, o que de fato faz o seu mundo girar. Que vou falar uma coisa simples, por exemplo, simples, para vocês terem ideia do que eu tô falando. Uma pessoa que tá ali com outra e há muito tempo, ao escolher um filme, por exemplo, para assistir, ou um seriado que vão assistir juntos, será que realmente você gosta daquele estilo de filme, daquele seriado? Tô falando depois de um tempo. Ou você tá assistindo porque o outro gosta e você tá ali porque para fazer companhia. Não é ruim isso, né, não é, de fato não é ruim você tá assistindo algo que o outro gosta. Mas será que você também coloca o que você gosta? Você sabe o que você gostaria de assistir? O que você gostaria de estar ali vendo com outro? Por exemplo, você gosta de romance, mas o seu namorado, seu marido não gosta, você acaba não colocando, porque ele tá ali junto, né. E aquilo que você tá colocando, deixando ele colocar, os 2 gostam, é um acordo em comum, ou você tá colocando só pra ter a companhia dele ali naquele momento? Então assim, é só uma reflexão, porque é como algo tão simples, às vezes você deixa de pensar no que você quer ou até colocar como opção, e todas as outras coisas da vida, daí do relacionamento, né. E aí o que que tá acontecendo, né. Então aqui, me parece muito, o que a colega estava vivendo aqui, né, nesse sentido. Mas vamos continuar aqui o que ela mandou, né. Eh, eu escrevo isso porque eu tô numa encruzilhada emocional.
E eu gosto dele, eu sinto a falta dele, mas também eu me sinto perdida. Eu não quero voltar só para repetir dores que eu já conheço. Eu quero pela primeira vez entender se vale a pena dar uma nova chance ou se o que restou aqui foi apenas um apego ao que poderia ter sido. A primeira coisa aqui que eu vejo também, primeira coisa não, né, que eu já falei uma coisa, então a segunda coisa que eu vejo aqui é, é que assim, por 15 anos, você precisa analisar, deu certo ou você viveu esses 15, 16 anos aí empurrando esse relacionamento, né? Eu acho que deu certo, porque você foi vivendo aí nesse equilíbrio entre emoção e razão, mas você sentia falta de algumas coisas dele, é isso que você está me dizendo. Você sentia falta desse lado mais emocional, mais emotivo dele. Mas será que ele vai conseguir te entregar isso? Ou isso faz parte da personalidade dele, né? Às vezes você quer desabafar, que você colocou ali que você quer um abraço, quer um carinho, mas às vezes você não vai conseguir isso com ele, né. A gente às vezes não tem o pacote todo na pessoa que está do nosso lado, né. Às vezes a gente precisa buscar outras formas de você suprir as suas necessidades nesse sentido. Nesse caso, eu recomendo fortemente terapia, ter um profissional ou até mesmo um amigo que te acolha emocionalmente, né, uma amiga, um amigo que te acolha emocionalmente, porque se a pessoa é racional, muito dificilmente ele tem a cabeça, a estrutura cerebral para entender como é uma pessoa emocional, entende? Então, assim, é difícil você exigir algo que ele não é, que não faz parte da personalidade dele. Claro que a gente pode melhorar em muitas coisas, mas tem coisas que não dá, assim, que não consegue a pessoa mudar tanto para suprir uma necessidade que é sua, né. E por mais que de repente você não volte com ele, a outra pessoa que da qual de repente você vai achar também vai ter um monte de coisas que não vai suprir você. E assim por diante, ninguém é completo o o suficiente para suprir todas as suas necessidades, né. Então, dentro de uma separação, às vezes eu já vi muitos casos de separação em que esse tempo sozinho é interessante, por quê? Porque você vai entender quais são os pontos que você consegue ficar sem a pessoa, né, quais são os pontos que é legal ter aquele relacionamento, quais são os pontos positivos daquele relacionamento para você, eh quem de fato você é, principalmente depois de um relacionamento longo desse, você entender o que você deseja pra você, o que de fato é importante pra você ou não dentro de um relacionamento, né. E se o outro fizer essa análise também, o quanto que um é importante para o outro, né, o tanto que o outro faz falta e a companhia é legal, é bacana e de estar ali perto. Porque suprir necessidade 100% não vai, minha querida, não isso não acontece, né, então, mas aquilo que faz falta, que você deixou de ter por não estar com ele, é algo que faz muita diferença para você, né, o que que vocês construíram juntos nesses 15, 16 anos dentro do relacionamento? Companheirismo, lealdade, cuidado, né, porque às vezes a forma dele demonstrar carinho para você é diferente, não com carinho, carinho, é de uma outra maneira, né. Tenta analisar isso, né. Mas vamos ver aqui no tarô, essa é a opinião da Ariana, né, mas vamos ver aqui a opinião do tarô. Que o tarô fala para você diretamente sobre se esse relacionamento ainda tem futuro, se não tem, se essa pessoa ainda tá no seu caminho. Então a primeira carta é sobre se esse relacionamento terminou de fato ou não, se ainda tem futuro, né. Olha, sai aqui a rainha de paus. A rainha de paus fala que existe ainda, sim, um futuro, principalmente num futuro de cuidado, um futuro de lealdade, de domínio sobre as suas emoções e a dele, porque por mais que ele seja racional, ele também sente, mas ele sente de uma maneira que expressa de uma forma diferente, né. Então, dentro desse contexto de relacionamento, ainda é possível resgatar algumas coisas sim, e bem interessante. Quero saber se esse relacionamento, caso vocês retornem, vai fazer bem pra você, se é algo legal pra você viver de novo, né.
Porque pode até ter caminho ainda, mas pode ter caminho com uma amizade, talvez, né, o relacionamento aqui, tudo bem que eu perguntei num sentido espiritual, mas, né, espiritual não, mas de relacionamento amoroso, mas, pode ter uma continuidade como uma amizade, talvez, né. Mas e aí, você acha que pode ter amizades com ex? Comente aqui, coloca aqui nos comentários se você acredita nisso ou não. É possível ainda, depois que a pessoa termina, ainda ter uma amizade aí? E se você é a pessoa nova do relacionamento, o que que você acha disso, do seu atual ter amizade com o ex? E bafafá isso, hein? Será que é possível? Mas vamos lá. Em relação a se isso ainda é legal pra você ou não, né? Vamos ver, vamos ver. Saia Princesa de Copas. Princesa de Copas mostra que para isso ser bom para você, para que seja interessante, você tem que dominar as suas emoções. Eh, ou seja, você tem que ter uma inteligência emocional aqui e tem que sair de um casulo, de repente, mostrar mais o que você quer, o que você deseja, aquilo que é importante para você. E isso corrobora aqui com o que você falou, que muitas vezes você mentiu ou deixou de falar. E aí, o que que acontece? Entra num círculo vicioso, porque se você não fala para ele tá tudo bem, como que ele pode mudar alguma situação que ele não sabe que ele precisa mudar? Ou que ele porque se a pessoa gosta da outra, existe sentimento, existe amor, o outro vai fazer um esforço para poder ficar tudo bem com você, não vai? E dentro do que é possível, por exemplo, eh, vamos colocar assim: "Ai, você precisa mudar tal situação para a gente poder ficar bem". Se aquela situação for passível de mudança, se for dentro daquilo que é aceitável para a pessoa, ela vai fazer, né, porque é interesse dela o relacionamento ficar legal. Agora, se é dentro de um valor, por exemplo, você pedir para um corintiano mudar de time para dar certo, não vai, né. E aí, é dentro dos valores da pessoa, né. Então o que é possível conversar sobre mudanças e o que não é, né. Então tem que entender isso também, até que ponto o outro pode mudar para que o relacionamento dê certo. Se são coisas no sentido de você dele te dar um abraço, dele tentar ter um olhar mais emocional com você, de repente vocês podem até fazer uma terapia de casal, né, para entender como que é a cabeça dele, como que ele pensa, como que ele reage. Porque minha jovem, dificilmente alguém que é totalmente racional vai dar uma pode até dar um esforço aí de fazer um carinho, tal. Eu sei porque eu era assim, eu era extremamente fria e racional, aí eu fui tentando melhorar nesse sentido, porque eu vi que para a pessoa que está comigo, é importante ter um carinho, ter um beijo, ter um abraço, né. E aí eu fui tentando mudar, porque eu era muito racional. Hoje, menina, eu choro até com propaganda de margarina. Você vê, a gente é possível a gente mudar, melhorar para suprir a necessidade do nosso relacionamento, né. Então, o que que você precisa nesse sentido, né, o que que tem que ser bom para você? Você sair do seu casulo de achar que o outro precisa entender o que você precisa. Não, você precisa falar o que você precisa. Aí o outro vai entender a partir da sua fala e vai tentar fazer uma mudança ou não, entendeu? Então é isso, né. E aqui eu vou tirar um conselho da espiritualidade para você, para que você possa direcionar aí, a sua vida nesse contexto de relacionamento, né. Sai a carta do Hierofante. A carta do Hierofante, ela vai falar para você sobre aquilo que é certo e o que é errado, aquilo que tá o que é passível de entendimento e de você impor de uma maneira ok, de uma maneira flexível, mas de você impor aquilo que você acha também certo e errado, né. Você não pode ficar quieta, aqui tá falando de novo, para você mostrar, falar, demonstrar, conversar a respeito daquilo que é e daquilo que não é certo para você. Né, então, a carta do Hierofante é uma carta que, em alguns momentos, ela fala para você seguir aquilo que você precisa, aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Então vai atrás, entendeu?
Não fica esperando sentada não, que as coisas não vão o mundo não gira ao nosso redor, então você precisa demonstrar o que que é legal, o que não é para você. Tá bom, minha querida? Então, é isso. E se você quiser também ver aqui o seu momento, o seu relacionamento, a sua dúvida, só que aí não adianta mandar só a dúvida não, só a pergunta, não adianta não. Você tem que mandar a sua história, todo o contexto, o que está acontecendo, as suas emoções, para eu poder ler o tarô aqui para você e para a galera também dar opinião aí de forma respeitosa nos comentários a respeito da situação, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.